Bom dia a todos e a todas. Hoje é 29 de julho de 2020 e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu ando pensando, né, a partir de uma leitura que eu acabo de fazer de um livro da filósofa teóloga Ivone Gerbara, chamado Filosofia Feminista, uma brevíssima introdução. É esse livro aqui, foi publicado em 2017 pela Terceira Via. Por que eu tenho uma preocupação de trazer essa leitura aqui para compartilhar com vocês? Primeiro porque eu penso que falar de filosofia feminista no Brasil é ainda falar sobre um assunto extremamente delicado, com uma imensa resistência por parte de quem compõe esse dito grupo privilegiado que é composto por filósofos e filósofas. Ainda há uma resistência muito grande em nós adjetivarmos a filosofia como uma filosofia feminista. Isso vem, né, revelar, na verdade, o quanto as discussões que têm como eixo, né, fundamental a opressão histórica vivida pelas mulheres, ela não é colocada na pauta do dia desse discurso filosófico. Então, a própria filosofia, na verdade, em muitos momentos históricos, e ainda hoje é assim, ao fazer isso, ao omitir a discussão, né, da história das mulheres, do pensamento, dessa epistemologia, né, que vem a partir da realidade dessas mulheres, do que elas conseguiram produzir historicamente em termos de conhecimento, de experiência e de vivências, o quanto negar essa história é reproduzir um epistemicídio, né, como a gente pode pensar nesse potente conceito, né, que atravessa a história da filosofia. Então, a figura da Ivone Gerbara, que é uma feminista e uma filósofa importante, né, brasileira, trazer o pensamento dela nessa obra pequena, mas densa, né, de uma profundidade muito grande, é uma contribuição para que a gente possa estar desconstruindo esse lugar da filosofia, dessa filosofia hegemônica, né, e buscando furar, né, essa bolha que muitas vezes a filosofia se coloca, né. A Ivone Gerbara traz uma série de questões nessa obra e que eu gostaria de pontuar algumas delas aqui, inclusive para motivá-los e motivá-las a fazer essa leitura, né? A Ivone, na orelha do livro, ela traz o seguinte: a filosofia feminista surge quando nós mulheres tomamos consciência que também nós somos convidadas à mesa do pensamento e temos todas as possibilidades de pensar a vida com maestria e sabedoria. Afinal, não somos nós que arrumamos a mesa e preparamos a comida? Por isso, não desprezamos o convite que a história de hoje nos faz a todas nós. Ousar pensar a vida e vivê-la, podendo dizer com dor e amor: eis-me aqui. Então, eu penso que essa abertura, né, que a Ivone faz, né, Ivone que é doutora em filosofia pela Universidade Católica de São Paulo e em ciências religiosas pela Universidade Católica de Louvain, foi professora de filosofia e teologia no Instituto de Teologia de Recife durante o bispado de Alder Câmara. É integrante da Associação de Teólogos do Terceiro Mundo, assessora de grupos e é convidada como docente por inúmeras universidades no Brasil e no exterior. Então é inegável a importância que a Ivone Gerbara tem no pensamento filosófico brasileiro, contudo, uma pensadora que ainda não é estudada nos nossos cursos de filosofia, né, e nem reconhecida como uma produtora de um pensamento brasileiro no campo da filosofia. Então, eu acho que também aí a importância de nós podermos resgatar, né, toda essa reflexão que ela traz
para contribuir na ampliação desse debate no campo da filosofia. E é interessante que ela fala, então, ela intitula filosofia feminista, né? Ela se coloca como uma feminista e traz esse debate para o campo da filosofia, mostrando a importância, né, de nós afirmarmos, né, o feminismo. O feminismo aqui entendido como um caminho possível para nós trazermos um debate que não diz respeito apenas às mulheres, mas um debate que traz uma outra concepção de mundo, né? Um outro modo de pensarmos as nossas relações humanas, de tocarmos em assuntos sérios, graves, né? Que acompanham aí desde a modernidade a nossa história. Se a gente vai pensar no capitalismo e o quanto o trabalho das mulheres serviu para a manutenção de uma exploração, né, exploração humana, né, e fortalecimento desse capital, um capital entendido não apenas como uma dimensão econômica, mas como uma dimensão de constituição das relações humanas, né? Então, esse capital atravessa as nossas relações humanas e torna o trabalho das mulheres um trabalho invisível. Então, há uma expropriação, né, e uma exploração desse trabalho feminino que mantém, né, de uma certa maneira, a estrutura violenta que esse capital produz em termos de modelo de relações. E a Ivone Gerbara, ela vem então pontuando uma série de elementos e ela traz assim a experiência das mulheres, né, a experiência desse lugar legado às mulheres, que é o lugar do privado, o lugar do doméstico, o lugar das experiências da vida, da concretude da vida. Então ela cita, por exemplo, aqui, né, o xiste, né, a piada que se faz em relação à mulher, né, que olha o Tales de Mileto caminhando, né? Tales de Mileto que está pensando, caminhando nas ruas. Há uma mulher que olha o Tales de Mileto e o Tales de Mileto, ao caminhar, ele tropeça num buraco e cai num buraco na rua porque ele estava pensando, divagando, filosofando. Essa mulher olha, né, para Tales de Mileto, ri de Tales de Mileto e comenta, né? Isso é exposto na obra de Platão e comenta que absurdo, né? Esse homem que olha para as estrelas, que está pensando e não consegue olhar o que está na frente dele. E isso é utilizado na filosofia, né? Essa história é utilizada na filosofia para mostrar o quanto o pensamento abstrato, né? O pensamento filosófico é um pensamento que é extremamente elevado, né? É extremamente profundo e elevado, que não tem preocupação com as questões mundanas, né? Que tem preocupação com questões mais elevadas, né, da vida humana, da existência humana, e que essa mulher não é capaz de perceber isso, né? Contudo, se a gente for pensar, e Ivone Gerbara nos provoca esse exercício, se a gente for pensar pelo lado dessa mulher, a gente vai ter uma outra reflexão, ou seja, esse pensamento abstrato, né, esse pensamento elevado que a filosofia produziu, ele não é capaz de olhar para as questões concretas da vida, né? E por não ser capaz de olhar para as questões concretas da vida, ele nega, né, o que está à nossa frente, né, a nossa realidade concreta. Então essa história da filosofia, né, que tem no platonismo uma dimensão extremamente significativa, que atravessa e que compõe a filosofia ocidental, vem se produzindo dessa forma. E a Ivone Gerbara comenta, então, nessa obra, a importância da experiência concreta, da vida, né? E aí essas mulheres que começam a pensar a partir da vida, a partir da existência, a partir desse mundo negado, desse mundo que, ao olhar para o céu,
nós somos capazes de tropeçar nele sem nos darmos conta do que ele significa. Então, essas mulheres, quando pensam, elas pensam a partir da vida concreta, né? Elas pensam a partir de uma experiência que ela é pessoal, mas ao mesmo tempo ela é uma experiência que vai além da pessoalidade, né? É uma experiência que fala da importância de tornar a realidade concreta matéria-prima desse pensamento. E aí Ivone Gerbara, trazendo alguns elementos aqui, né? Vai falar, por exemplo, na questão dessa dimensão da vida e da morte, né, que está presente no discurso filosófico, e o quanto esse discurso filosófico é um discurso patriarcal, é um discurso masculino, é um discurso que projeta a humanidade a partir dessa referência masculina, e que é um discurso que se dirige para a morte, ou seja, a Ivone comenta, né, o quanto a filosofia vem trazendo essa ideia de que o homem é um ser para a morte, né, quer dizer, a finitude humana, né, e a ideia de nós estarmos voltados, desde que nascemos, né, para a morte. E a Ivone, então, traz essa ideia para pensar por que a dimensão da vida, né, ela não aparece como uma dimensão também de vocação humana, ou seja, nós não estamos apenas voltados para a morte, mas estamos voltados também para a vida, né? A luta pela vida, né? A defesa da vida, e aí ela traz esse simbolismo da morte e da vida para pensar o quanto a morte está ligada ao discurso masculino, ao discurso da guerra, ao discurso do herói, e a vida está ligada ao discurso das mulheres, a defesa da terra, né? A própria ideia de gestação, né, que essas mulheres também representam, né, tanto a gestação da terra como a gestação, né, de um outro ser, faz parte e compõe a história também de vida dessas mulheres. Contudo, a Simone de Beauvoir vai dizer isso, né, o discurso filosófico ele é um discurso que valoriza muito mais a guerra do que a vida. Então, são elementos que vão aparecendo no decorrer da leitura dessa obra, que eu indico a vocês. É uma obra pequena, é uma obra de 87 páginas, e que traz temáticas, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, para citar, né, a filosofia como amizade feminina pela sabedoria, e o feminino contra o discurso logocêntrico e falocêntrico, né? As mediações feministas na filosofia, o patriarcado, o gênero, a consciência da interconexão das opressões, e aí ela traz aquela ideia do humano, da diferença, da igualdade, da universalidade, né? E aí eu queria terminar um pouco essa apresentação dessa obra com essa ideia do quanto o discurso da universalidade ele foi um discurso estratégico para a manutenção do patriarcado, né? Porque no momento que nós começamos a perceber que o patriarcado ele não é somente a relação, né, de dominação do homem sobre as mulheres, mas o patriarcado é um modo de organização do mundo, né? E o patriarcado aqui como um discurso, né, potente, que organiza o mundo e que se mantém a partir de uma ideia de universalidade, ou seja, o patriarcado ele produz universalidades como, por exemplo, a própria ideia de humanidade. A humanidade é uma grande, né, um grande universal, né, um grande conceito, vamos dizer assim, produzido por essa compreensão patriarcal, né, e que ela tem como estratégia trazer alguns elementos que vêm de uma particularidade para torná-lo universal. Então, aquilo que escapa, né, a essa universalidade não é humano. Então, essa forma, né, estratégica de manutenção do patriarcado a partir da ideia de universalidade, ela esconde, no fundo,
um movimento extremamente violento de anulação, de negação de todos aqueles e aquelas que saem fora dessa estrutura, né, produzida por esses universais. A filosofia feminista, ela desconstrói essa ideia, né? Ela vai desconstruir essa percepção, né? E essa construção histórica da universalidade, mostrando o quanto nós temos que pensar a partir da... o quanto pensar a partir da vida é romper com a universalidade. Né? Porque a gente pensa as experiências concretas, né? A forma como cada um vai vivendo, pensando, e aí o nosso grande desafio que é fazer comunicar essas experiências. Né? Então, aí a ideia de uma filosofia feminista como um caminho de comunicação dessas experiências. A filosofia feminista não como mais um universal, mas como possibilidade de diálogo, né, das experiências humanas, das experiências das mulheres, que produzem uma outra percepção de mundo, e é essa experiência que precisa ser comunicada. Então fica a dica aí do livro da Ivone Gerbara, para que vocês possam fazer a leitura. Eu acho que é uma grande pensadora, né, que já tive oportunidade de conhecê-la, de participar de alguns debates junto com ela, e eu diria que ela é uma importante pensadora aí da chamada filosofia da libertação, contudo negada por essa própria filosofia da libertação, mas isso fica para um outro assunto aí nosso aqui. Um grande beijo, fica a dica de leitura por uma filosofia feminista incorporada, né, no nosso dia a dia. Beijos.